Olá, queridos alunos, dando continuidade aos nossos estudos, hoje falaremos sobre ocupações e missões dos espíritos, tomo único, módulo 1, roteiro 7. Será que espírito tem missão? Será que quando desencarnamos, encerra e vamos embora e não temos mais missão nenhuma a fazer, não temos nada a realizar? A missão dos espíritos tem sempre por objetivo o bem. Essa é a missão dos espíritos. O espírito não tem missão para fazer o mal. Ele não é preparado para fazer o mal. Sempre a missão dos espíritos é para fazer, o objetivo dele é o bem. Então, no mundo material, em relação às coisas deste mundo, pode dizer-se que os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se acham. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente, os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa à reminiscência que ainda conservam e às ideias materiais que ainda não extinguiram neles. Assim é que muitos desses últimos nos rodeiam constantemente, tomando parte ativa em tudo o que fazemos, de acordo com a sua natureza. Então, o espírito, quando ele chega a um nível de superioridade, ele vai se ocupar sempre com tarefas do bem. Ele estará sempre buscando o nosso progresso, estará sempre buscando e nos auxiliando para que possamos compreender essas verdades, como devemos nos transformar, como devemos nos tornar seres justos, amorosos, caridosos. Porém, os espíritos que mais permeiam a existência humana são os espíritos do mesmo nível nosso, pouco esclarecido. E esses espíritos acabam participando ativamente em nossas vidas. Eis a razão por que devemos buscar, através da oração, lembrando sempre as lições do Mestre Jesus, orai e vigiai, para que esses irmãos, ainda pouco esclarecidos, não atrapalhem a nossa caminhada, não nos induza a praticar atos que não estamos dispostos a fazer. Digamos, é aquela voz que vai nos compelir à prática de atividades não muito legais, não muito boas, em que, por havermos uma certa tendência, iremos aderir ou aceitar ou concordar com aquela sugestão. Então, as almas ou espírito têm ocupações em relação com o seu grau de adiantamento, ao mesmo tempo que procuram instruir-se e melhorar-se. Então, quando o espírito recebe uma missão de orientar, de ser guia, de servir, de orientar uma comunidade, de orientar um grupo de pessoas, ou até mesmo um centro espírita, uma comunidade espiritualizada, esses espíritos eles têm como objetivo, né, ajudar o progresso desse grupo, mas também estão se instruindo, estão melhorando-se. O que nos fala o Livro dos Espíritos a respeito disso? Kardec pergunta: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? E os espíritos respondem: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então ele continua perguntando: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Estou mostrando que nós estamos aqui para nos elevarmos, para nos melhorarmos, para nos instruirmos, mas todos temos alguma ocupação, todos estamos contribuindo para a melhoria do universo com isso. Então, a constância da ocupação do espírito. São incessantes as ocupações dos espíritos, como foi nos esclarecido, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vive pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens,
Essas mesmas atividades lhe constituem um gozo pela consciência que tem de ser úteis. Então, que trabalho é esse que o mundo espiritual vai fazer? É o trabalho de nos intelectualizar, de nos moralizar, um incessante trabalho de vibrar através do pensamento intuições para que possamos adquirir a perfeição, para que possamos trilhar rumo à perfeição. E os espíritos podem ficar ociosos? É a questão 564 do Livro dos Espíritos, né? Ele nos fala, esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há, certamente, como há homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade e, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhe faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Então, o espírito pode ficar ocioso? Pode. Infinitamente? Não. Porque a lei do progresso vai fazer com que esse espírito queira trabalhar, queira se melhorar. E na medida em que ele começa a experimentar o prazer do trabalho, o prazer do servir, o prazer de auxiliar, o prazer de receber missões, ele vai se tornando cada vez mais feliz. Ele vai se tornando cada vez mais satisfeito. Então, a ociosidade não é a regra é o trabalho. A ociosidade é exceção e ela está ligada diretamente à inferioridade do espírito. O espírito evoluído, o espírito que já atingiu essa consciência, quanto mais trabalho, quanto mais missão recebe, mais feliz ele se torna. Ele não há força a ser exaurida, muito pelo contrário. Quanto mais ele produz, mais iluminação ele ganha, mais evolução adquire. E todo o trabalho no bem, ele traz uma inexprimível sensação de bem-estar. Nós experimentamos isso toda vez que nós nos engajamos em algum projeto social, em alguma coisa que a gente faça altruisticamente. No mundo espiritual ocorre a mesma coisa. O espírito que, mesmo que a princípio ele queira ficar na ociosidade, mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir o prazer de trabalhar. O trabalho é uma lei natural. Então, a gente descobre que o trabalho, ele edifica, o trabalho, ele nos enriquece, o trabalho, ele nos traz satisfação. Então, mostrando que o trabalho, ele deve fazer parte da nossa vida. E que mesmo aqueles que insistem em abusar dessa lei, em não querer cumprir essa lei, ele mais cedo ou mais tarde descobre que faz parte, que ele tem que continuar e que ele deve fazer alguma atividade. No mundo, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Então, não existe a ociosidade dos espíritos. E se existe, é temporária. O espírito, ele tende ao trabalho, ele tende necessariamente a cumprir a lei do progresso e sabe que o trabalho é o caminho da sua libertação, é o caminho que faz com que ele adquira a iluminação. Então, a finalidade dos espíritos, quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um ciclo de ideias mais ou menos ampla, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Então, os espíritos recebem missão para nos auxiliar no progresso, nos intuindo na descoberta de novas invenções que vai atender a evolução, o progresso da humanidade, descobrindo determinadas vacinas que vai curar doenças que estão atingindo a humanidade. Enfim, esses espíritos, essa pleiade de espíritos, elas recebem missões, todas no sentido de auxiliar os seus irmãos no progresso. Porque sim, nos olham como irmãos, não há diferença. E tudo que o mundo espiritual quer no mundo material é que haja esse progresso, que efetivamente nós possamos cumprir as leis do Criador, que é nos tornar seres luminosos, seres angelicais. É por isso que é essa razão que fomos criados. E esse propósito da criação de fazer com que haja essa evolução, esses espíritos estão enganjados em nos auxiliar quando, de boa vontade, aceitamos o convite de querer nos melhorar, de querer nos transformar. Em que locais, então, se pratica essas missões? Em que locais os espíritos são designados para cumprir essas missões? Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes,
os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselho ou inspirando-lhes bons pensamentos. Então, olha a quantidade de missão que esses espíritos podem receber. Os nossos guias, né, eles receberam a missão de nos auxiliar, de nos conduzir, os nossos protetores, os nossos espíritos tuteladores, eles receberam a missão de estar ao nosso lado, de nos auxiliar. Eles não podem interferir nas nossas escolhas, mas podem nos intuir qual o caminho que devemos seguir. Então, observe que muitas das vezes estamos trilhando um caminho e parece que uma voz, né, silenciosa grita alguma coisa em nossos ouvidos, dizendo que esse não é o caminho certo, que algo está errado, que devemos modificar esse caminho. E quando ouvimos, colhemos bons frutos. Quando insistimos, através da lei do livre-arbítrio, em seguir um caminho equivocado, sofremos as consequências. Esses espíritos que receberam a missão não poderiam interferir nas nossas escolhas, mas com certeza ficarão bastante desapontados ou entristecidos em ver as escolhas equivocadas que produzimos. Então, tipos de missões. Pode dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesse a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Então, da mesma forma em que eu, ao fazer escolhas, por eu ser intuído e ouvir essa voz do mundo espiritual e trafegar pelo caminho do bem, isso é êxito que o espírito meu tutelar, ou o espírito orientador, ou o espírito guia, o anjo da guarda, o nome que você quiser chamar, o espírito que recebeu a missão de estar ao nosso lado, ele também progride, porque é êxito que ele está obtendo. Ele cumpriu bem a missão. Eu, através da minha vontade, do meu desejo, ouvi as orientações desse espírito que soube me conduzir pelo caminho do bem. E eu, atento, subordinado a esta voz, esse comando, segui o bom caminho. Ele também cumpre a sua missão, ele também evolui. Missão espiritual de um povo. Também, espíritos recebem a missão de orientar um povo. Então o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, o Brasil está destinado a ser isso, mas vai depender de quê? Da vontade dos seus habitantes, de se amoldarem, a buscarem através da fé, a buscarem através do conhecimento, a buscar através de uma fé raciocinada esse caminho da transformação. Aí seremos efetivamente a pátria do Evangelho. Essa é a destinação nossa. Agora, os espíritos concorrem para nos auxiliar, para atingir este fim, para atingir esse objetivo. Quer dizer que chegaremos? Se depender da vontade de cada um, sim. Mas se depender da nossa vontade de não querer atingir, não chegaremos. Ainda que esteja estabelecido para o povo brasileiro atingir essa esfera. Mas se não atingirmos ou não desejarmos atingir, o mundo espiritual não vai eleger um outro local? Sim, vai eleger um outro local. Lembra-se que foi falado por Kardec quando ele recebeu a missão? Ele recebeu a missão. Mas se ele não quiser, não tem problema. Outro virá. A missão não ficará sem ser atingida. Outro irá desempenhar a missão. Esperemos que o Brasil, efetivamente, através do seu povo, através das pessoas, compreendam essa verdade. Recebemos a missão de nos tornar a pátria do Evangelho. Mas é preciso querermos, é preciso trabalharmos nesse sentido. É preciso nos transformar. Então, a missão espiritual desencarnados. André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trouxe, por exemplo, importantes revelações acerca das missões desempenhadas pelos desencarnados, incumbidos e retirados das zonas espirituais de sofrimento, os espíritos ainda ligados às paixões humanas. Então, nos é mostrado, através de André Luiz, que existe espíritos encarregados, verdadeiras caravanas de espíritos de luz, que mergulham nessas zonas umbralinas para tirar esses indivíduos, tirar esses espíritos
dessas zonas de paixões, zonas de sofrimento, para que ele possa se libertar. Mas lembre-se, é preciso o espírito querer. Não adianta André Luiz ir buscar socorrer alguém que não quer ser socorrido, que insiste nos seus equívocos morais, que insiste em acreditar que não cometeu nenhuma ilicitude. Então ele precisa ter consciência de suas faltas, precisa se arrepender, quando então receberá a caravana de luz para auxiliá-lo e tirar dessas zonas de sofrimento. Da mesma forma que em suas obras ele relata diversas missões de espíritos desencarnados e encarnados. Ele traz exemplos de mentores espirituais de centros espíritas, dos dirigentes dos centros espíritas. Ele traz os trabalhadores que vêm aos centros fazer um trabalho mediúnico, dar mensagens, auxiliar, aplicar passes. Espíritos encarregados do acompanhamento, da fertilização para a encarnação de novos espíritos. Então ele traz uma série de trabalhos que são executados no mundo espiritual e às vezes pelo mundo espiritual na crosta terrestre, mostrando que são infinitas as missões dos espíritos. E os encarnados, será que tem missão espiritual também? Então a missão espiritual dos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, o que nos é mostrado? É um exemplo que a gente usa muito em sala de aula, não é? A gente costuma dizer, é uma grande orquestra. O piano é importante? Sim, o piano é lindo, lindíssimo. Mas já observaram que em toda orquestra tem lá no final, lá no fundo, alguém que tem um sininho e que toca o sininho? Ele deixa de ser importante? Não. Ele é tão importante quanto o piano. Porque todos têm uma tarefa a ser cumprida nessa grande orquestra, regida pelo Criador. Então, todos nós temos importância, todos nós temos missão a ser cumprida, todos nós temos o dever de auxiliar os nossos irmãos a se instruírem, a auxiliar os nossos irmãos a saírem da ignorância, fazer com que cada um abandone essa crosta da ignorância, da teimosia, esse véu que inebria o seu conhecimento. Isso é um dever, é uma missão que todo encarnado tem, de não abandonar seu irmão, não acumular riqueza e guardar em suas gavetas. É preciso a riqueza que fala, não a riqueza monetária, mas a riqueza do conhecimento, ser espargido esse conhecimento, espalhado pelo mundo afora. Esse conhecimento precisa ser falado, difundido, orientado. Então, as escolas espíritas cumprem uma missão importantíssima no esclarecimento individual, para que cada um de nós possa ser um agente transformador. Cada um de nós tem uma missão, a missão de esclarecer, a missão de levar o Evangelho para os irmãos que ainda estão nos rigores, né, do egoísmo, da vaidade, conhecer as consequências dessa teimosia, ou seja, auxiliar na transformação. É a missão que cada irmão encarnado tem do mundo espiritual. Então, a conclusão que se chega. O valor dos espíritos superiores, desencarnados ou encarnados, consiste na determinação do Criador que seus criados progridam, pouco importando o plano espiritual de sua atuação. Seu único objetivo e sua missão é o progresso em direção ao bem. A dosimetria da importância das missões será delegada aos espíritos em decorrência do seu grau de adiantamento. Então, observe, algumas vezes irmãos insistem em querer ocupar posições que ainda não estão preparados, não estão devidamente habilitados ou ainda não têm as aptidões necessárias para ocupar aquele cargo. E aí insistem em ocupar aquele cargo. O que acontece?
ficam frustrados, o insucesso bate a porta. Por quê? Porque o motivo que levou a ocupar aquela posição não foi o motivo no militante de transformar, de auxiliar, de fazer com que a missão para o bem atinja o seu fim. Ele quis tão somente fazer com que a sua vaidade aparecesse, que a sua vaidade o conduzisse. E aí, normalmente, esses irmãos, né, acabam sofrendo pela sua própria vaidade, né, acabam perdendo o brilho para aquilo que deveriam ter compreendido, que é a missão que ele abraçou. Ou seja, todos nós temos missão, mas todos nós temos que ocupar de acordo com as aptidões que estamos revestidos. Então, não adianta eu querer ser um arquiteto se eu ainda estou no nível do servente. Então, eu preciso estar moldado às aptidões para as quais ainda estou recebendo. Enquanto eu não adquirir novos conhecimentos, novas experiências, o meu nível de auxílio é limitado. Mas não quer dizer que com isso eu não possa auxiliar. Posso sim, dentro dos limites da minha capacidade, dentro dos limites de minhas aptidões. Então, encerramos mais uma aula, esperando que todos nós possamos compreender que nos são dadas missões, que cada um de nós pode contribuir sim para a transformação do mundo, do espaço em que vivemos. Somos agentes, todos nós estamos encarnados não de férias, temos uma missão a ser cumprida, que possamos cumprir essa missão para que quando retornarmos à casa do Pai, o Pai esteja com os braços abertos dizendo: seja bem-vindo, meu filho, pode entrar. E é isso que todos nós esperamos. Então, fique em paz, até a próxima aula.